Como olhar além dos sintomas. Este será nosso próximo tema e nós convidamos a fonoaudióloga com especialização em distúrbios da comunicação e voz pela Unifesp e aprimoramento em fonoaudiologia clínica e hospitalar pelo Hospital Beneficência Portuguesa. Idealizadora do método Olhar Além dos Sintomas e autora do livro Fonoaudiologia Sistêmica, a Voz do Coração. Terapeuta Buddy Talk, terapeuta quântica, Reiki níveis 1 e 2, formada em constelação sistêmica familiar pelo Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, instrutora de Mindfulness e palestrante e treinadora. Eu estou falando de doutora Beatriz Elisa dos Santos Gunzel. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Que honra estar aqui para uma pessoa que queria ser cantora. Na infância, na adolescência, minha mãe falava, cantor não, vai ter que estudar. Estar aqui diante de uma plateia linda, com a responsabilidade de conduzir uma palestra depois de um grande ídolo. Nossa, é uma honra palestrar aqui para vocês. Pode passar o slide? Começando com a apresentação. Então, eu sou a filha da Cláudia, paranaense, mulher arretada, filha do Wilton, nordestino, uma pessoa muito, muito guerreira. Sou mamãe de 3 e de mais um anjinho. Sou uma entusiasta da vida. Que hoje estou aqui para falar de crianças difíceis, como olhar além dos sintomas. Não que vocês tenham contato com crianças difíceis, né? Eu acredito que não, né? É algo tão simples, é algo leve, é algo que os pais tiram de letra e não exigem de vocês aquilo que nem eles conseguem fazer em casa. Não é mesmo? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. E por que eu escolhi esse tema? Bom, eu tenho 44 anos agora, e aos 28 anos eu tive um susto com a minha saúde, onde a vida me fez pausar. E assim como vocês, eu achava que meditação, respiração, terapia, era para quem era doido ou para quem tinha muito dinheiro, muito tempo. Até que a vida me deu um breque. E não foi um breque simples assim, não. Tive um problema gravíssimo na minha tireoide. E eu ficava pensando, eu, fonoaudióloga, um problema na tireoide. Fiz especialização em voz. Trabalhei anos com pacientes laringectomizados. Deve ter alguma relação. E aí, eu procurei em livros da fonoaudiologia, né? Fonoaudiólogas com câncer de tireoide versus trabalho com voz. Não encontrei nada. Fui em busca da medicina. Né? Fonoaudióloga que estuda a voz, né? Desenvolve problema grave após anos de trabalho. E não encontrei em nenhuma biografia, em nenhum livro. E aí eu tive que ir em busca de outras técnicas para que eu entendesse o que estava acontecendo comigo. Mas lá no hospital, eu senti uma dor profunda, porque eu operei no mesmo lugar que eu trabalhava. E as pessoas iam me visitar com aquele olhar que parecia que eu estava morrendo. E a cada visita que eu tinha, a cada palavra de conforto, eu percebia que as pessoas subtraíam a minha dignidade de estar ali, passando pelo que eu estava passando. Eu comecei a ter raiva das pessoas. Eu comecei a dizer, eu não quero receber ninguém mais, não. Né, as pessoas olhavam, né, com aquele pesar. Eu ficava bem doida da vida. E ali, eu comecei a me conectar, né, tudo ali no hospital, com as crianças que eu atendia. Com todo o movimento de dor, de pesar, de desconforto. Com todas as reuniões que eu fiz de crianças com TDAH, com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. E aí eu comecei a me colocar no lugar dessas crianças.
E comecei a perceber o quanto é horrível a gente sentir pena delas. O quanto é triste a gente não fazer uma reverência para aquele destino, para aquilo que a nossa vida está nos apresentando enquanto a gente está vivendo. Como o Rossandro disse, né, a realidade ela se apresenta, independente de eu querer, de eu não querer. E a minha transformação começou ali. Eu fiquei uns 10 dias sem poder atender, porque não podia falar, né? Eu que falo mais que a boca, estou até olhando ali o cronômetro para não passar. E aí eu fiquei muito reflexiva. Quando voltei a trabalhar, eu dizia, eu preciso ter um olhar diferente para as crianças. Né? As crianças são difíceis? São. Mas querer colocar a criança dentro de uma caixinha, porque, ora, eu me formei há mais de 20 anos. Não existia essa epidemia de autismo, de TDAH, não existia. Hoje em dia existe. E existe, e infelizmente muitos pais e muitos profissionais vão em busca do laudo, e o laudo é necessário, é um norte, mas muitos acabam se fechando ao diagnóstico. E aí toda aquela confusão que a criança faz na escola, é assim, ai professora, mas ele é autista. E a professora não se capacitou para isso. A diretora da escola também não. A recreadora, a tia da cantina, o bedel que fica na escola, ninguém se capacitou a lidar com essa criança. E existe uma limitação, e quando a gente se limita ao diagnóstico, a gente não consegue olhar para a pessoa. A gente não consegue olhar para a história e até para as potencialidades que aquela criança pode desenvolver. Então, muito do que a gente vai falar aqui é olhar além dos sintomas. E a gente sabe que não são apenas dificuldades da fala ou da escrita. Vai muito além. O que aconteceu na pandemia? Hoje em dia se fala, agora está todo mundo usando máscara de novo. Passamos um tempo esse ano, no começo, muitos pacientes meus mantiveram a máscara indo para a escola. Principalmente adolescente tímido, que, segundo eles, na pandemia cresceu o nariz e aumentou o número de espinhas na cara, mantiveram a máscara para se esconder daquilo que eles não gostam, para se esconder daquilo que eles têm dificuldades. E a gente vai respeitando, a gente vai acolhendo. Mas imagina a cabecinha dessas crianças, né? Antes do novo normal, antes dessa pandemia toda, dessa confusão. Não pode celular na escola. Né? Tem uma escola, né, que eu dei uma consultoria, e o lema é, celular não sobe escada. A criança não pode levar celular, não pode relar. Na pandemia, estudem com o celular. Tão fácil, né, gente? É fácil manter uma criança de 7 anos ali paradinha, ouvindo a professora passivamente. Eu sou mãe de 3. A minha filha, na época, tinha 7 anos. E foi um tendel. Foi uma confusão. Essa criatura, eu tinha que ficar igual um alface do lado dela. Que se eu fizesse uma respiração mais profunda, ou se eu bocejasse, ela distraía. E ela perdia completamente o foco. E eu tinha tudo para fazer. É louça para lavar, é roupa para passar, é a outra criança pedindo ajuda. Mas eu não podia sair do lado dela. E ela desfocava de uma maneira absurda. Isso quando as crianças todas não abriam a porcaria do microfone e começavam a falar, e a professora ficava doida e não conseguia fechar o microfone de todo mundo. Que desafio, não? Que desafio. Quanto choro, quanta confusão, quanto medo. E os professores, os educadores, tendo a missão de passar conhecimento para a criança. Tem que passar matéria.
e as crianças emocionalmente abaladas. Quantos pais trabalhando do lado, eu era uma delas, né? Aí eu passei todos os meus pacientes para a tarde, para eu conseguir dar conta de ajudar a criaturinha de manhã. Nossa, que sufoco que foi. E poucos sabem ajudar a criança a lidar com as suas próprias dificuldades. Poucos podem, sabem, fazer a criança perceber que ela está com raiva, que ela está com medo, que ela está triste. Porque, é claro, vocês têm que passar a tarefa, a matéria. Vocês têm mais o que fazer. E manter o controle emocional, pessoal e da criança é muito desafiador. Bom, aí tá bom, crianças voltam para a escola e aí todo mundo de máscara. E os dados, né, os estudos são muito tristes. Pandemia mostra alto índice de depressão e ansiedade nas crianças. Mas isso daqui também é um sintoma, né? Isso daqui, como o Rossandro disse, quantos e quantos pais não sabiam que a criança, né, comia? Era viciada em doce? Era viciada em videogame? Era hiperativa, desatenta? Quantos e quantos pais? Na minha visão, tudo isso aqui é sintoma. Eu não trato ansiedade. Ansiedade tem uma causa. E, geralmente, crianças ansiosas estão preocupadas com coisas grandiosas, como, por exemplo, salvar o casamento do papai e da mamãe. Como, por exemplo, pensar no que ela vai comer, se o papai vai manter no trabalho. A ansiedade tem uma causa. E aí você precisa passar a matéria e a criança está com a mente lá no futuro. E a depressão, geralmente a criança está com a cabecinha naquilo que passou. Na perda de um vovô ou de uma vovó. Naquela dificuldade de lidar com uma dor do passado. A criança também não está no presente. A ansiedade lá no futuro. O que vai ser amanhã? A depressão, a cabecinha lá no passado. Desarmonia. Não concordo com o que aconteceu. E a criança nunca fica aqui no presente. E aí vem as epidemias de TDAH, vários CIDs, várias doenças hoje em dia nas crianças, que na minha época não tinha, na época de vocês também não. Então, ao contrário do que muitos pensam, que parece frescura, criança não tem depressão, vai brincar que passa. Não, criança tem doença mental. E diagnosticar depressão é muito, muito difícil em criança, porque muitas vezes a criança se coloca, num lugar de muita introspecção, ou ela se coloca no meio dos pais. E aí ela se coloca como forte. Eu dou conta. Não dá conta das tarefas da escola, né? Vocês passam exercícios, elas não fazem. Mas ela dá conta de carregar a dor emocional dos pais. Falando de crianças com depressão, com ansiedade, olha os dados, olha os sintomas das crianças. Eu elenquei os principais, os que vocês mais conhecem, que está em vermelho. Dificuldade de concentração, memória e raciocínio. Quantas e quantas crianças que você fala uma coisa, em especial se a criança tem um temperamento mais aéreo, se é uma criança sanguínea como eu, que é difícil assentar, que é difícil fazer essa criatura se conectar com o planeta Terra. Você fala uma coisa, entra por um ouvido, sai pelo outro. Abre o livro de português, na página 47, leia o 4º parágrafo a partir da palavra tal. A criança nem... Que livro? É de português ou matemática? Eu não prestei atenção. Mesmo crianças sem laudo estão com essa dificuldade atencional. Mesmo nós, adultos, estamos com essa dificuldade atencional. Nós somos uma geração multitarefas. E a gente acha bonito falar que faz várias coisas ao mesmo tempo no dia, né? Eu era assim também.
Até que a vida me parou, como eu já disse para vocês. E eu tive que acordar. E aí eu tive que lidar com a minha mente ansiosa para eu ficar no momento presente. Outros sintomas: falta de prazer em executar as atividades. Você passa, né? Você fala com a criança está lá na carteira, né, desmotivada, parece até que a criança está desnutrida, né? Parece que a criança está faltando água, faltando líquido. E, na verdade, a criança ela não consegue estar atenta, presente, enquanto você está passando uma matéria. A criança não presta atenção no próprio material, vai levantar para ir no banheiro, esbarra, né, no material do amiguinho, né? A criança está ali de corpo, mas a alma está longe. E nós, como educadores de crianças, adolescentes, nós temos que aprender a olhar além dos sintomas. Nós precisamos sair um pouquinho da caixinha, porque, senão, a gente não consegue reter a atenção da criança. O sofrimento de vocês, maior, pelo que eu ouço, né, dos meus pacientes, professores, das consultorias que eu dou em escola, é a falta de atenção, é o desinteresse, é esse empurra-empurra de pais para a escola, e muito a escola não consegue fazer, porque os pais também não conseguem fazer em casa. Eu elenquei vários, mas aqui estão os principais. Uma coisa que tem acontecido, infelizmente, de uns anos para cá, de uns 6, 7 anos para cá. História de crianças que se automutilam. Eu tenho certeza que vocês já tiveram algum aluno que se automutila. Tamanha tristeza e angústia dessa criança, ela se coloca, né, a serviço do sistema familiar, ela coloca a sua vida em risco para tentar suprir uma dor. E ela não sabe o que fazer com aquela dor. É muito comum. E vocês, diante de tanta confusão, e é médico que fala uma coisa, e é pai que fala outra, e, né, diretor que cobra, como é que vocês ficam? E sem contar com a vida pessoal de vocês, porque eu sei, o meu primeiro grupo de mindfulness, né, a técnica de meditação, foi com professores. E me lembro de uma professora que era AT, acompanhante terapêutica de uma criança com paralisia cerebral, e virava e mexia, esse menino tinha crises de convulsão. E no grupo de meditação ela falou: Bia, quando ele convulsiona, eu convulsiono junto. Eu fico desesperada. E quanto mais eu fico desesperada, mais ele se morde, mais ele se bate, e eu não sei o que fazer. Eu conversei já com a mãe me fez algumas orientações, mas eu fico tremendo por dentro. E ela ficava nessa posição, né? Desesperada. Ela falou, eu ficava rezando para passar, e quando passava, é como se eu tivesse levado uma surra. Eu estava tão cansada, eu estava tão esgotada, que parece que quem tinha tido a crise convulsiva era eu. E foi tão lindo, porque esse grupo que eu conduzi foram de 8 semanas de meditação. Ao final das 8 semanas, ela me disse, nossa, Bia, preciso te dar um depoimento. Agora, quando o fulaninho entra em crise convulsiva, eu ancoro o meu bumbum na cadeira, eu presto atenção na minha respiração e eu consigo acalmá-lo. Aquela crise convulsiva que durava, às vezes, 5 minutos, que mais pareciam 15 horas, até mesmo, duram menos de 1 minuto. Parece que a minha energia mudou e eu consigo acalmá-lo. E sim, isso é um fato, né? Por neurônio espelho, se a criança está conectada com um ajudante que consegue manter o centramento, ela consegue ajudar a criança. Eu tenho certeza que vocês já tiveram uma professora, principalmente no Fundamental 1, que entrava na sala de aula falando baixinho. Eu tinha a tia Rosa, nunca vou me esquecer, da 2ª série.
Ela entrava falando baixinho, pensa numa pessoa calma, tranquila. A sala respondia exatamente da mesma maneira. Isso é cientificamente comprovado, né, pelo neurônio espelho, pelo campo eletromagnético do coração, por tudo aquilo, né, que a medicina consegue comprovar, é transmitido, né? Medicina não apenas, né? Várias ciências conseguem comprovar. Tudo aquilo que eu sinto é transmitido para as crianças. E logo mais adiante na minha palestra, eu quero dar algumas ferramentas práticas para vocês. Então, se vocês quiserem tirar foto dos slides, é interessante porque como manter esse centramento? Por mais que você seja agitado, agitada, por mais que você tenha suas questões pessoais, que todos nós temos, né, gente? Como que a gente pode se conectar com as crianças, com os adolescentes? Independente da faixa etária que você esteja. Como que a gente pode estar ali presente e ajudar a criança, olhando além do sintoma? Então, eu quero fazer uma prática com vocês, para que vocês saiam deste lugar de tristeza, para que vocês entrem em contato com um motorzinho que está aí dentro, que eu tenho certeza que muitos esquecem. Então, se possível, deixem de anotar agora um pouquinho, coloquem tudo embaixo da cadeira, se organizem em uma posição que vocês fiquem confortáveis. Isso. Se alonguem, muito bem. Isso. Respirem fundo. E coloquem as duas mãos de vocês em cima dos joelhos. Respirem fundo. Trazendo a atenção de modo intencional, mas ao mesmo tempo leve e sutil, para o aqui e para o agora. Faça uma respiração profunda e, ao inspirar, prenda o ar. Segure o ar um pouquinho e solte bem lentamente. Só mais uma vez, inspire profundamente. Prenda o ar e solte lentamente. E escolha uma mão e coloque-a no coração. Apenas uma mão. E veja se é possível você perceber essa maquininha, esse presente divino que está aí pulsando desde antes de você nascer. Desde antes de você chorar, de você dizer a primeira palavra. Antes de você conhecer o rosto do seu papai e da sua mamãe. Talvez você não tenha tido a oportunidade de perceber o seu coração trabalhando aí por tantos e tantos anos. Ele que acelera em momentos de aflição. Ele que te acolhe em momentos de angústia. Ele que dispara quando você vê uma cena que te dá medo. Se conecte com Ele. E agradeça. Diga do fundo do seu coração: muito obrigada. Muito obrigada por me alertar, por não me abandonar. Muito obrigada por me manter conectado com essa vida que eu conheço. Por estar comigo nos momentos de alegria e de tristeza.
Muito obrigada por toda a experiência que me trouxe até aqui. E de uma maneira sensível, vocês vão intencionalmente imaginar que vocês ficam bem pequenininhos e entrem dentro do coração de vocês. Respire e perceba a temperatura, as sensações presentes ao entrar dentro do coração. Talvez você encontre alguém querido, alguém que já não esteja mais presente. Talvez você perceba um cheiro característico da infância. Você pode notar ainda que, de repente, você está num lugar conhecido, ou até mesmo um lugar que você nunca esteve presente. E você continua caminhando aí dentro do seu coração, e ao caminhar você ouve os passos que você dá. E você nota uma sensação de paz, de tranquilidade. É um lugar bem seguro, onde você pode sentir a proteção necessária para encarar os desafios da vida. E você sente uma temperatura agradável nesse lugar. Uma experiência única, regada de um sentimento de profundo amor aí dentro de você. E de repente você vê um objeto aí dentro do seu coração. Você nota um objeto. Seja o objeto que a sua imaginação trouxe, não importa. E você intencionalmente pega esse objeto. Esse objeto vai ser como se fosse um amuleto. Esse objeto ali traz a simbologia de algo que só você conhece. E você agradece ao seu coração por esse presente. Volta a caminhar até que você se percebe pequenininho atravessando o seu coração de volta. E você sai do seu coração com essa sensação de dever cumprido, com essa sensação de plenitude, de encontro com algo muito profundo seu. E volta a se conectar com o seu corpo, levando as suas duas mãos para os joelhos, fazendo mais uma respiração profunda, te conectando com o aqui e com o agora. Nos meus cursos eu adoro ouvir os insights de vocês. Mas aqui eu acho que não vai dar. Acho que não vai dar tempo de eu ouvir as pessoas. Mas vocês podem me escrever depois lá no meu Instagram e compartilhar comigo a experiência dessa meditação. E quando a gente fala de ferramentas de ajuda para a criança, se nós não estamos conectados e centrados com a nossa própria experiência, com as nossas angústias, nossos medos, se a gente não está lutando, querendo fugir, a gente não consegue desempenhar um papel profissional, né, com coerência com o nosso propósito. E esse lugarzinho especial dentro do nosso coração,
essa breve meditação, eu tenho certeza absoluta que, se você adotar, né, essa prática todos os dias, né, antes do seu trabalho, que seja 3 minutos, 1 minuto, isso vai fazer com que você encontre, aos poucos, esse estado de presença, esse estado de aceitação com o destino daquela criança que está dentro da sala de aula. Esse é o primeiro passo para conseguir olhar além dos sintomas. Quando eu estou presente, eu percebo que aquela criança, né, está triste. E aí eu consigo chegar no coração da criança, porque eu estou conectada com o meu coração. Eu consigo ajudar essa criança a se colocar no lugar dela, e não no meio da briga do pai e da mãe. Eu consigo fazer com que essa criança aceite, né, reconheça que, independente do papai ter um comportamento muitas vezes agressivo com ela, com a mamãe, ainda assim é o papai da criança. Quando eu não julgo o que está acontecendo com a minha experiência, fica mais fácil não julgar a experiência do outro. Porque nós somos justiceiros. E esse senso de justiça faz com que eu não consiga desempenhar o meu papel profissional de uma maneira plena. Eu tomo partido da mãe que está apanhando do marido. Eu tomo partido daquela mulher que colocou o homem na justiça porque ele não colabora com a pensão. E quando eu chego na minha casa, eu vou tomar banho e eu levo a história dessa criança todinha no banheiro. Ou não? Ou vocês conseguem desligar? Quando eu julgo, eu tomo partido, eu acabo levando as experiências tristes e dolorosas dos outros junto comigo. Mas já basta as nossas dores. Já bastam as nossas aflições e os nossos problemas. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, diante de um conflito pessoal, a criança se reporta ao educador, seja ele quem for. Eu tinha uma criança que falava que sofria bullying na escola, e ela ficava com a servente do pátio. A melhor amiga dela era a servente do pátio, a senhorinha que limpava o pátio logo depois do recreio. Era a melhor amiga dela. E é um refúgio emocional, né? É uma pessoa acolhedora, de peito aberto, que consegue, com certeza, olhar além do sintoma. Consegue dar um apoio para que a criança volte para a sala de aula e lide com aquilo que ela tem que lidar. Só que, muitas vezes, os educadores não são esse porto seguro. Né? Não são. E a gente acaba ficando perdida, porque eu sou fonoaudióloga, vocês fizeram pedagogia, letras, várias outras expertises, vários outros cursos. E a gente pensa, nossa, mas eu não sou psicólogo, eu vou ter que lidar com isso? Mas sim, sim. Nós trabalhamos com pessoas e aprender inteligência emocional, ter ferramentas de ajuda é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Em ambas as situações, quando tem um acolhimento do educador ou quando não tem, os pais acabam usando os problemas comportamentais da criança, os problemas de nota, como uma justificativa do laudo. Ai, mas ele não para quieto porque ele tem TDAH. Ai, mas ele não consegue ficar na cantina por causa do cheiro, ele é autista. Ai, mas ele não consegue se concentrar, ele está trocando as letras porque tem dislexia. E aí chega em casa, a criança não tem um apoio dos pais, porque estão atribulados, cansados, cheios de coisas do trabalho. E a criança vai para o tablet, e a criança vai jogar bola, e a criança vai fazer qualquer outra coisa que foge
da parte educacional. Então, agora é a parte que vocês podem tirar fotinhos, né? Eu trouxe aqui um pedaço do protocolo Olhar Além dos Sintomas, para que vocês tenham, na prática, ferramentas para ajudar. Às vezes, a criança está de cabeça baixa. E aí você acha que ela está triste, mas aqui não, a criança não sabe lidar com a raiva. E, às vezes, é raiva que a criança está sentindo. E como lidar? Como perceber se é raiva, ou se é tristeza, se é medo, se a criança está só com essa expressão corporal? Às vezes, a criança está querendo uma palavra para estourar. E, muitas vezes, estoura na cara de vocês, desorganiza toda a sala. Trouxe essa frase que eu sempre uso nas minhas palestras de professores. Minha mente alegre pode elevar e até mesmo transformar a vida das pessoas. Por mais que eu esteja angustiada, por mais que eu esteja sofrida, por mais que eu tenha brigado com meu marido, com a minha esposa, por mais que eu esteja irritada com o governo, né, se eu me conecto com o meu coração, eu fico em paz. A bomba do coração, a consciência natural do coração é estar em harmonia. É estar em concordância com o que está acontecendo, sem que eu lute ou fuja. Tudo aquilo que é extremo é patológico para o coração. E, geralmente, né, a vida dos professores, né, a vida dos pais está no trabalho, né, nos filhos, nunca em si. Dos educadores, né, no HTPC, na lição que tem que fazer de casa, nas correções, nunca em si. Então, a ferramenta da voz do coração vai ajudar vocês a lidar com essas dificuldades que nós temos. Outra coisa importante que eu tenho visto com muita frequência entre as crianças é a baixa autoestima. A criança ela se vitimiza. Essas crianças que não tiraram a máscara, por exemplo, muitos pacientes meus não tiraram a máscara, porque o nariz cresceu, porque a espinha está maior, ou porque tem bafo, né? Ou, nossa, meu dente está torto, ficou mais torto na pandemia. Essa dificuldade de baixa autoestima. Aí você pede para a criança fazer uma leitura em sala de aula, a criança não tem força interna, não tem aquela energia. Então, elogiem sempre a criança, independente da dificuldade que ela esteja passando. Elogie, reforce positivamente, ajuda. Então, vamos falar da visão sistêmica das emoções. Então, aqui tem o quadro das 5 emoções principais, baseado na medicina tradicional chinesa. Existe uma variação gigante, entre as emoções, mas aqui estão as principais. Então, para crianças de até, que estão no ensino no Fundi 1, essas cartinhas das emoções funcionam bem. Mas o que eu tenho percebido? Crianças de Fundi 2 também não sabem perceber se é medo, se é raiva, se é angústia. Não sabem perceber a diferença da preocupação, não sabem. Então, eu trouxe aqui, e vocês podem mostrar para a criança, até de Fundi 2, olha, escolhe uma dessas, visita aí o seu coração, o que você está sentindo? Para ajudar a criança a lidar com a dificuldade dela, do que levar na sala da diretora, tirá-la, todo momento que ela está angustiada, todo momento que ela não quer lidar com as suas frustrações. Então, falando da emoção da alegria e da tristeza. A alegria e a tristeza, pela medicina chinesa, elas têm a mesma frequência e elas são a mesma energia do coração e do intestino delgado. Mas vamos falar aqui só do coração. Então, se eu estou triste ou se eu estou alegre, eu tenho uma pequena variação de frequência. E a tristeza em demasia me deixa depressivo. A alegria em demasia me deixa eufórico, ansioso, coração batendo o tempo inteiro. E a alegria ou a tristeza, de uma maneira natural, é a harmonia com o momento presente. Nem eufórico e nem depressivo. Eu estou em paz. Que exercícios que a gente pode passar para as crianças, para ela se conectar com a energia natural da alegria ou da tristeza, que é ficar em paz.
Então, vocês podem pedir para ela desenhar a tristeza ou a euforia. Né? E ali, durante o desenho, ela vai comunicar aquilo que o seu coração clama. Orientar os pais, né? Ou se tiver uma sala de terapia para crianças especiais, por exemplo, né? Exercício de quebra-cabeça. Quando a gente brinca de quebra-cabeça, quando a criança faz um quebra-cabeça, na verdade, ela está se organizando internamente. Ela está colocando as devidas coisas no lugar. Né? Porque, às vezes, a criança se mete no relacionamento de casal, né? Às vezes na tristeza da perda do vovô ou até de um aborto de um irmãozinho. Induzir a criança a um estado de relaxamento, pedir para a criança fazer uma respiração, colocar a mão no coração, fazer a criança se perceber. Inspira, prende o ar, conta até 3, solta o ar bem lentamente. Reduzir tela. Tem criança que faz a tarefa enquanto assiste alguma coisa e o videogame está ligado, né? Ou aquela criança que é super agitada e gosta de fazer a lição em pé. Né? O quão mais reduzir a atividade para deixar a criança no presente, ela vai estar com a alegria de modo natural. Preocupação. Né? Então, todas as emoções, elas não são ruins. Né? O ruim é alegria de mais ou de menos, preocupação de mais ou de menos. Então, preocupação demais é aquela pessoa que tem a mente confusa. Né? Aquela pessoa que não consegue se conectar com aqui e com agora. É confusa, até na hora de falar. Preocupação de menos é aquela pessoa, deixa a vida me levar, vida leva eu. Nossa, eu vou cantar aqui, né? Vou colocar um Rossandro no bolso, será? Então, a preocupação também ela não é algo ruim. Se ela é demais, eu fico confusa. Se de menos, deixa a vida me levar. E o estado natural da preocupação é perceber que os meus pensamentos vêm e vão. E quais exercícios eu posso levar a criança para fazer? Ela pode também desenhar a preocupação. Representação com miniaturas. E tudo isso vocês podem orientar os pais, que eles não sabem o que fazer com as crianças. Né? Então, representar com miniaturas. Né? Então, faz de conta que eu sou o seu papai e você é a mamãe. E aí, vamos ver o que acontece ali. Quem trabalha com atendimento individual, por exemplo, esse exercício funciona muito. Né? Para perceber se a criança está quebrando a hierarquia. Né? Quem faz aulas particulares, esse é um exercício incrível. Né? Inverter papéis e perceber se a criança não está fora do lugar de fato. Fazer exercício físico. Hoje, o exercício físico da criança é ficar sentada e mexendo no botão, infelizmente. Dar voz à criança. Né? Tem criança que é viciada em futebol. Né? Dá voz à criança para falar de futebol, Minecraft. Né? Dá voz à criança. Tem crianças com autismo que são experts em bichos raros, animais que estão em extinção. Dê voz à criança. Né? Bolinhas de sabão para ir trabalhando, né, a liberação da preocupação. Crianças muito desatentas, né, fazer com que ela tenha responsabilidade de trocar com o outro, de ajudar uma criança. Né? Quando eu foco no outro, eu consigo realmente me controlar. E aí eu consigo, de uma maneira harmoniosa, grandiosa, me conectar com a vida. O medo também. Não é ruim ter medo. Medo demais me deixa paralisado. Medo de menos, muitas crianças com autismo têm medo de menos. Sobem no parquinho, né, no último escadinha lá do escorregador e querem se jogar de lá de cima. No andar alto de escola, por exemplo, a criança não tem noção do perigo. Né? Então, medo de menos também é ruim. O medo é a energia natural que me protege da vida. Então, também, sempre desenho é uma maneira de expressão. Eu adoro trabalhar com desenho. Fazer com que a criança, né, dá uma orientação para o pai. Imagina que, pensa no seu medo. Imagina que o medo está indo embora enquanto você toma banho. É muito lindo. O medo é aquilo que protege. Então, fazer VAC, né, fazer a criança visualizar, né, ouvir e sentir uma situação conflituosa, algo que ela tenha medo, como, por exemplo, eu tenho medo que meus pais morram.
né? Eu tenho medo de reprovar o ano. Eu tenho medo de não ter mais amigos. A criança ir construindo ali mentalmente uma nova cena. Porque lembra, o Rossandro disse, a mente não sabe o que é realidade do que não é. E trazer a presença do pai. A gente confunde o pai com o homem. O pai é aquele que deu a vida para a criança. E nisso ele é perfeito. Se o homem é violento, se o homem não ajuda financeiramente, se o homem, né, faz qualquer coisa, nosso papel de educador é não julgar. Muito do medo das crianças é a ausência de papai. A raiva também não é ruim. Raiva demais é ruim. Aquela pessoa irada que não para quieta. Raiva de menos é aquela pessoa que não se move, que não é levada para a vida. É aquela pessoa que sempre deixa para o outro decidir por ela. Tem muita criança assim, com temperamentos frios. Mesma coisa, representar a raiva. Criança com a mente irada, né? Fiz uma analogia aqui com a palavra mente irada. Fazer a árvore da vida e perceber se a criança não está excluindo, né? Ou se a família não está excluindo um vovô e uma vovó. É um exercício incrível. Criança muito apática, que não se movimenta, precisa de exercício físico, alongamento, tem que orientar os pais, né? O professor de educação física, né? Mobilizar a raiva. Tem criança que traz atestado, tem criança que se nega, tem meninas que falam, eu estou menstruada, não quero fazer educação física. Não para a menstruação nunca, só para fugir do movimento. É ruim. E a raiva natural, ela se conecta com a força da mamãe. Né? O medo me ajuda a decidir ir para a vida. Uma pessoa muito agitada, eu preciso me acolher. E esse acolhimento vem da mãe. Então, se vocês pegam uma criança agitada, confusa, aquela criança que desorganiza, o chamado Tasmania, né? Aquela criança que parece o Taz, né? Fala para a criança imaginar a mamãe nas costas dele, a mamãe no coração. Funciona muito bem. E muito se fala em alteração de processamento auditivo. Né? Criança não ouve direito, tem um exame normal de audição, né? Mas a criança é desatenta, a criança é confusa, né? Tem que estar um silêncio em casa, tem que estar um silêncio na sala de aula, coisa que não existe. Né? E a gente pode trabalhar essa parte da audição. Quando uma criança vem com uma dificuldade, né, de processamento auditivo, ou a criança usa implante coclear, ou ela usa aparelho auditivo, o nosso objetivo é fazer com que ela saiba lidar com o desconforto. Porque a sala, né, o ambiente não vai se organizar para a criança. Então, a gente não pode mudar o tempo inteiro em prol de uma, duas crianças, mas ajudar a criança a lidar com o desconforto. Então, orientar os pais. Ouvir uma música. Né? Ouvir uma música, faça uma síntese. Música que, de repente, ela não gosta. Né? Para ela prestar mais atenção. Ouvir uma música com ruído branco de fundo, para a criança trabalhar a figura fundo. Ruído branco é aquele tsh, né? Para a criança se acostumar, em sala de aula, a lidar com barulho. Ouvir audiobook, ouvir sons, né, enquanto ela come, sair do celular, né, prestar atenção naquilo que ela está mastigando. Brincadeira, eu fui à feira, né, para ir trabalhando a memorização auditiva. Repetição da entonação vocal, esse exercício é muito, muito legal. Né? Então, o professor que puder fazer isso em sala de aula, né, você começa falando de uma maneira e você prolonga uma vogal e pede para as crianças fazerem também. É um momento que vai trabalhando a parte auditiva, consequentemente, a linguagem. A parte olfativa. Né? As crianças, hoje, nós comemos e nem percebemos que a gente está comendo. Né? Então, antes de colocar a comida na boca, sinta o cheiro.
Orientar a mãe, né? Seu filho é desatento, mas como é que é o momento da alimentação? Você consegue ficar com ele? Pelo menos uma refeição ou outra, eduque-o a estar presente. Imaginar que está cheirando. Hoje em dia as crianças têm muita recusa. Recusa de fazer a lição, recusa alimentar, recusa de obedecer os professores, recusa de tudo. E a nossa orientação não vamos colocar essa criança dentro de uma caixinha. Vendar os olhos e descobrir o que está cheirando. É muito legal essa brincadeira. Paladar. O lugar que a gente come é o lugar que a gente fala. Comunicação, vínculos afetivos são curas para a alma. Então, comer longe de telas. Mastigar e prestar atenção quantas vezes a gente está mastigando. E a gente pode fazer isso em uma refeição, pelo menos nas 2 primeiras garfadas. Colocar um objeto, colocar uma fruta, uva passa, por exemplo, na língua. Colocar algo na boca e não mastigar é uma experiência fantástica, que a gente percebe o quanto a gente é ansioso. Experimentar alguma coisa diferente uma vez na semana, e perceber como o nosso corpo reage. As crianças fazem cara feia para algumas coisas. Experienciar, entrar em contato com o desconforto. Tato, contato, toque. A pandemia ainda nos afastou disso. Não pode abraçar a vovó, não pode abraçar o vovô. Eu tenho pacientes que ficaram mais de 1 ano sem abraçar o vovô. Ficaram vendo os vovôs só da janela da sala. Andar descalço em diferentes solos. Ter experiências sensoriais enquanto está tomando banho. Ter esse vínculo. Nós gostamos de contato de gente. Exercício da marcha cruzada. Trabalha os 2 hemisférios cerebrais. Abraçar, beijar. Orientar os pais fazerem isso, tocar. Que eu recebo de mães que falam, eu não consigo relar no meu filho mais. Se eu tocar nele, ele surta. Isso é muito triste. Estimular a visão. Exercício com um olho vendado. E aí mostrar as letras do alfabeto. Aí alternar os olhos. Estimulando o sentido da visão. Olhar a comida e mentalmente falar as cores. Olhar um quadro, descrever uma cena. Estar atento ao que está vendo. As pessoas veem, mas não enxergam. Olhar um ponto fixo. Um ponto fixo. E deslocar acompanhando o objeto. Fazer exercício lateral, para cima e para baixo. Trabalhando mesmo o globo ocular. E tudo isso só é possível quando a gente consegue integrar todos os sentidos. E a gente fez a prática da voz do coração e eu finalizo com essas frases que eu fiz. Escutar é ter a troca amorosa de olhar, é estar disponível, é refletir junto, é espelhar no outro. Essa é a visão. Escutar é ter o toque sutil, é falar com o corpo, é se mexer em prol de algo. A gente consegue isso pelo tato. Escutar é sentir o sabor doce ou amargo da vida. É a experiência que te leva ao prazer ou desprazer. A gente chega nesse lugar pelo paladar. Escutar é sentir o cheiro do perigo ou do aroma da vida, da solução de um conflito. A gente consegue isso pelo olfato. Escutar é um ato sutil, que faz com que você tenha consciência e viva com mais atenção e equilíbrio. A gente consegue isso pelo ouvido. E o órgão que integra todos esses sentidos é o coração. Nós, como profissionais, temos que ter nos nossos corações a força de vontade e a coragem de curar. Quando eu digo cura, eu não me refiro apenas ao corpo físico, mas também à atenção, respeito, carinho e empatia que podemos transmitir a todos aqueles que nos procuram. Sim, isso também é cura. Nem que seja por minutos, horas, podemos e devemos ser agentes de bem-estar e harmonia para as pessoas.
transmitir uma palavra de conforto, dizer uma verdade dita com o coração, promove mudanças e revolução na vida de quem te ouve. Mas voltando à palavra cura, essa tem uma relação direta com reconhecer. Se quisermos realmente ajudar alguém, temos que entender aquilo que lhe falta. E o que lhe falta pode ser um amigo, um companheiro, um emprego, um lar, não uma residência. Algum mineral no seu corpo físico ou até mesmo o sentido da vida. Curar é uma tarefa de compreensão e coragem. É entender a partir do que e de onde vem o sofrimento do outro e o nosso também. Quando olhamos para a necessidade das pessoas, conseguimos olhar além dos sintomas. E a verdadeira cura tem início. Não é fácil, mas como diz a minha professora de filosofia, ela diz, é importante a gente colocar uma pedra e enxergar um castelo. É a gente sonhar, como aquele momento onde o arquiteto consegue colocar na cabeça dos proprietários de um terreno que ali vai ser o seu lar. E as pessoas começam a vislumbrar, imaginar que aquilo já está pronto. Ela começa até a sentir as pessoas sendo recebidas na sua casa. E assim é olhar além dos sintomas. A gente coloca uma pedra e a gente enxerga um castelo. E o castelo, cada um pode construir o seu. E o importante é a gente sempre ter a fé, porque a fé é aquilo que nos movimenta em prol daquilo que nós temos para fazer, para nós e para o outro. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Doutora Beatriz Elisa dos Santos Guntzel, obrigado pela sua participação, por esta brilhante exposição nesse nosso 25º Congresso Aprofem. Eu quero convidar a diretora professora Rosana de Oliveira Nascimento para que faça a entrega aqui de uma recordação, de uma lembrança à nossa palestrante. Muito obrigado. Eu não vou perder a chance de tirar uma foto com vocês, não. Espera aí. Vocês acham que eu vou perder essa chance? Mostrar para minha mãe. Geral, nunca. Olha, mãe. Eu consegui. Não fui cantora, mas vou tirar essa foto com um monte de gente aqui. Exatamente. Né? Uhul! Obrigada, gente. Lembrando, pessoal, que todo o material exibido aqui no nosso encontro, no nosso congresso, de acordo com a autorização dos palestrantes, estará disponível no site da Aprofem. Agora sim, professora está aqui. Imagina, muito obrigada.